Graças a Deus, aqui estou na presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para adorar o Senhor na beleza da sua santidade. Já peço a todas as pessoas que ainda não se inscreveram nesse canal, escreve, para que nós possamos ir mais à frente, pois eu tenho sonhos de que eu possa gravar ao vivo, meus queridos irmãos. O meu interesse é esse, de gravar ao vivo para todos nós, aleluia, isso é muito importante. Escreve, me ajuda e ajuda a palavra, do Senhor chegar mais adiante. E também eu já convido a todos para as lives que eu apresento para o meu Senhor da Glória, para o Senhor Jesus. Eu apresento segunda, quarta e sábado, às 22 horas, às 20 horas e 30 minutos. É que eu errei. É às 20 horas e 30 minutos, né? Assiste no Facebook. É para a glória do nome do Senhor Jesus. É que é feita para o Senhor, para nós aprendermos cada dia de Deus, porque cada momento que nós lemos a Bíblia, nós estamos aprendendo. Nós estamos carentes de aprender a palavra. Aleluia. Hoje nós vamos ler em Lucas 24, vamos começar do 13, que fala assim: sobre os discípulos do caminho de Emaús. E eis que no mesmo dia ia 2 deles para uma aldeia que distritava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. E ia falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. Aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou com eles. E mais os olhos deles estavam como que fechados, para que não conhecessem. E ele disse: que palavras são essas que caminhando trocam entre vós, e por que estás triste? Respondeu cujo nome era Cleopas. Disse: eis tu só peregrino em Jerusalém e não sabe as coisas que têm sucedido nesse dia? E ele perguntou-lhe: qual? E disse-lhe: as que dizes respeito de Jesus Nazareno, que foi varão perfeito, poderoso em obras e palavras diante de Deus, de todo o povo. Eles estavam muito tristes, irmão, mas nós observamos que Jesus mandou que todos esperassem ele em Jerusalém. Não, foi quando Jesus morreu, mandou que esperasse eles, né? As mulheres viram, Pedro viram Jesus ressuscitar, mas eles ficaram todos tristes, sem saber o que fazer sem o Mestre Jesus, porque o Senhor Jesus tinha muitos discípulos, mas os apóstolos eram 11 apóstolos, né? E ali eles também eram uns dos discípulos de Jesus que eles seguiam ao Senhor da glória. E eles esperavam, eles não entendiam que Jesus ensinava, ele falava que ele ia ser morto, ia ser crucificado, mas no terceiro dia ele ressuscitaria. Eles não entendiam, irmãos, aleluia. E eles estavam indo para a aldeia deles, em Emaús. Eles saíram de Jerusalém, não era para ter saído, eles tinham que esperar, mas eles não esperaram. Eles saíram
e foram para a sua casa, muito triste pelo caminho, conversando um com o outro, porque aconteceu tudo aquilo com o Mestre Jesus Cristo. Aquele homem valoroso, aquele homem que fez tanto milagre, eles conversavam muito, irmãos, um com o outro, e a tristeza tomava conta daqueles dois. Mas Jesus se aproximou deles naquela estrada. Mas eles pensaram que Jesus fosse um viajante, porque Jesus perguntou para ele: que palavras são essas que caminhando trocam entre vós? Por que estás triste? Onda lamachuri, anda, aleluia. Mas eles pensaram, eles não conheceram Jesus, meus queridos irmãos. Aleluia, glória a Deus. Ele disse, respondeu, Cleófas foi que disse: és tu só peregrino em Jerusalém? Não sabe as coisas que têm sucedido nesses dias? Eles ficaram assim, assustados. Por que aquele homem não sabia o que aconteceu em Jerusalém? O que fizeram com o nosso mestre? Aleluia! Eles ficaram assim, sem saber o que falar, né? Era muito difícil aquela notícia de não ter corrido por muitos lugares. Aleluia! E respondeu um cujo nome é Cleófas e perguntou: tu és peregrino em Jerusalém? Não sabe as coisas que têm sucedido nesses dias? E Jesus perguntou: quais? E eles disseram: as quem dizia a respeito de Jesus Nazareno, que foi varão perfeito, poderoso em obra e palavra diante de Deus e de todo o povo. E como os principais de sacerdote e os nossos príncipes entregaram a condenação de morte de cruz. Eles estavam revoltados. Por quê, irmãos? Porque além de ter feito tanta maldade com Jesus Cristo, torturaram nosso mestre e depois colocaram na cruz. Aleluia! Graças a Deus, porque ele venceu por nós, meus irmãos. Ele venceu tudo por nós. E Jesus fez tudo isso pelo amor a nós, aquele companheirismo tão grande, tão forte, tão maravilhoso, que ele fez tudo para nos resgatar. Aleluia! E nós precisamos, meus irmãos, também aprender a fazer algo para resgatar alguém. Ah, irmão, como que eu posso? Pode. Tem muitas pessoas jogadas no lamaçal, muitas ovelhas perdidas, que está no espinhal, está jogada. Saiu do aprisco, meus irmãos, e foi para o mundo, vai buscar. Vamos lá buscar. Aleluia! Oh, glória a Deus, aleluia! Nós vemos que Maria Madalena e as outras mulheres, quando Maria Madalena chegou no sepulcro, eles iam balsemar o corpo de Cristo. Mas Jesus mesmo apareceu a Maria Madalena, mas ela pensou que ele fosse um jardineiro. E ela perguntou: me fala, me diz onde colocaram meu mestre. Aí ela chorava e pensando que aquele homem sabia onde estava o corpo de Cristo. Ele falou na hora que ele falou Maria, ela reconheceu a voz do Senhor Jesus. Nós temos, irmão, que conhecer a voz do Mestre, para nós não sermos enganados por ninguém. Aleluia!
A voz do Senhor Jesus é conhecida, meus irmãos. Aleluia. Glória a Jesus, ela mexe conosco. Ela é a benção, a voz meiga, suave. Aleluia. Mas os discípulos no caminho de Emaús, eles pensaram que Jesus Cristo fosse o quê? Um viajante. Eles não reconheceram o Mestre Jesus Cristo. Eles pensaram que Jesus fosse um viajante. Porque Jesus, ele viu que aquele homem não sabia, ele perguntou para ele o que foi que aconteceu. Porque eles pensaram que ele não sabia o que aconteceu. Aleluia. Então ele poderia ser um viajante. Aleluia. Mas para Estevão, Jesus apareceu como glorificado, porque ele estava à direita do Pai. Glória a Deus, aleluia. Já para Paulo, ele perseguiu Paulo. Paulo perseguiu os cristãos, mas Jesus fez ele se calar. Aquela luz forte apareceu a Paulo, Jesus apareceu e disse para ele: Saulo, Saulo, por que tu me persegue? E ele falou: quem és tu, Senhor? E o clarão foi tão forte que ele caiu e logo ficou cego. Aleluia! Agora ele precisava conhecer Jesus. Graças a Deus. Ele disse: quem és tu, Senhor? Ele disse: eu sou Jesus a quem tu persegue. Aleluia. Ele não sabia que estava perseguindo Jesus, que perseguia, ele achava que ele estava fazendo o que a lei mandava, né? Mas Jesus veio pela graça, ele nos salvou pela sua graça, pelo seu amor. Aleluia. Graças a Deus. E nós vemos que Paulo foi uma bênção, um grande evangelista para pregar a palavra do Senhor, foi sofrer tudo que ele viu, as pessoas sofrendo, tudo que ele ajudou a fazer, ele foi sofrer. Aleluia, mas foi salvo, lavado e redimido no sangue de Cristo. Ele é o nosso médico, nosso advogado. Ele é dono da nossa vida, meus queridos irmãos. Ele é tudo para nós. Aleluia. Nós vemos que Emaús, ela tinha, aleluia, a Bíblia fala que ela tinha 60 estádios, quer dizer, mais ou menos 11 quilômetros. E os discípulos foram andando, irmãos. Mas quando Jesus chegou em sua casa, se aproximou da casa deles, já estava quase escurecendo. Ele disse: Senhor, fica conosco. O dia já está escurecendo, fica conosco. E Jesus entrou. Jesus entrou quando eles foram comer, que partiu, Jesus partiu o pão, que agradeceu a Deus, eles conheceram que era Jesus. Tá vendo, irmãos? Só nesse momento que eles reconheceram, Jesus desapareceu. Eles voltaram novamente para Jerusalém para contar que eles viram Jesus. Aleluia! Que coisa importante, maravilhosa na vida do ser humano. É conhecer Jesus Cristo, nosso Salvador. Ver o Senhor porque, irmãos, é muito gratificante, irmão. Aleluia. Jesus, ele andou com seus discípulos, irmãos. Aleluia. Eles só descobriram quando partiu o pão. Só quando Jesus agradeceu pelo pão. Você tem que aprender a agradecer a Deus pelo seu alimento, para que nunca falta na sua casa, para que seja multiplicado, abençoado. Nós não podemos nos esquecer de agradecer ao nosso Senhor
pelo pão de cada dia, pela nossa vida, por tudo que Ele nos dá, pela água que bebemos, por tudo, meus queridos. Agradeça a Deus, agradeça as suas vestes, agradeça por tudo que você comprar, agradeça para Deus e peça para Ele abençoar, porque hoje nós vemos que as coisas é muito oferecida às coisas mal, mas vamos agradecer ao nosso Deus por tudo que Ele tem nos dado. Aleluia. E Jesus, ele tem falado, onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Nós vemos que os discípulos iam falando de Jesus. Quando eles perceberam, Jesus estava junto com eles. Então, irmão, vamos agradecer ao nosso Pai pelas bênçãos recebidas, pelas vitórias alcançadas. Que Deus abençoe todos que vão assistir esse vídeo. E peço que também assista as lives. Aleluia, para a glória do nome do Senhor. Que Deus possa abençoar todos nós, abençoar sua casa, sua família, abençoar seu celeiro, que nunca falta o pão de cada dia. Que Deus há de abençoar o seu trabalho. Se você estiver desempregado, que o Senhor abre porta de trabalho para você. Que o Senhor derrama unção sobre a sua vida, derrama bênção. Se tiver alguém enfermo, que o Senhor cura, liberta e purifica pelo poder do nome de Jesus, que é sobre todos os nomes, e derrota toda cilada do inimigo que tem procurado derrotar muitas pessoas, mas ele não tem poder. O poder do Senhor Jesus, que foi dado no céu e na terra. Que Deus abençoe todos pelo poder do nome santo de Jesus Cristo. Aleluia. Amém, Senhor.